Olá e bem-vindos a um novo webinar Cadmia. O meu nome é João Honório, sou o diretor técnico para a área do SolidWorks e hoje venho falar sobre como criar e configurar a vossa biblioteca de design. Vamos nos focar em três áreas principais, desde logo sobre como criar aquelas features que vocês usam, digamos que mais recorrentemente e guardá-las na biblioteca para que depois seja mais fácil reutilizá-las. Por outro lado, vamos ver como criar componentes inteligentes, um bocadinho com a mesma ideia, aqueles componentes que nós usamos mais vezes, nós podemos dar-lhes alguma inteligência, desde logo a forma como eles vão ser assemblados na nossa montagem, ou até que componentes ou que features é que, regra geral, vêm sempre associados a esses tais componentes que vamos tornar inteligentes. Por outro lado, vamos também ver como podemos otimizar a colocação de componentes nas nossas montagens, quer sejam componentes individuais, quer sejam, no fundo, submontagens que depois vão ser reutilizadas numa montagem principal. Portanto, em termos de features, eu vou-vos mostrar com uma feature mais ou menos genérica como é que nós podemos criar e guardar as features para a biblioteca. E depois vamos ver um exemplo um bocadinho mais concreto sobre como aplicar uma feature, digamos que já levada um bocadinho mais, uma personalização um bocadinho mais complexa. Depois, sobre os componentes inteligentes, vou usar um exemplo que vários clientes já perguntaram, que é se eu quiser colocar um parafuso e depois ter o parafuso no sítio, no fundo fazer o alojamento para esse mesmo parafuso. Se é possível fazer, vamos ver que sim. Então nós vamos tornar o nosso parafuso um componente inteligente que vai trazer atrás de si o próprio alojamento, portanto, neste caso o próprio furo para a sua colocação. E depois vamos ver um exemplo aqui de uma fechadura em que também vamos tornar a própria fechadura um componente inteligente e neste caso, para além de fazer aqui toda a furação para encaixar a fechadura, vamos ver que no fundo uma peça pode também logo automaticamente trazer atrás de si uma série de outras peças que vão ser no fundo colocadas todas em conjunto. Por último, vamos então falar sobre a colocação de componentes e neste caso vamos falar de uma ferramenta ou de um conjunto de ferramentas específicos do SolidWorks que nos permitem de uma forma muito simples, no fundo, conectar peças ou submontagens de uma forma automática, sendo que o que vamos fazer é pré-preparar os nossos componentes precisamente para isso, no fundo, com pontos de conexão. Vamos então já passar ao nosso SolidWorks e vamos ver como criar então uma feature ou um conjunto de features, neste caso, para a biblioteca. Vamos começar por criar um novo componente de peça. Quando nós queremos guardar features para a biblioteca, começamos por fazer, digamos, uma peça de exemplo, onde vamos criar as features que depois queremos guardar, e depois a partir daqui então guardamos as features e na verdade esta peça deixa até de ser necessária. Okay? Portanto, eu vou começar por desenhar aqui no plano de topo um bloco, okay? Um bloco mais ou menos genérico. Eu vou começar por desenhar um retângulo. Eu quero que isto seja um quadrado, portanto eu vou selecionar aqui as duas linhas, vou dizer que elas são iguais, okay? Para garantir que isto fica sempre quadrado. E assim basta-me dar uma dimensão que, digamos, toda a geometria fica dimensionada. Depois vou usar a minha tecla S para fazer um extrude. Neste caso eu vou garantir que o meu extrude está como midplane e vou-lhe dar uma espessura de 100 mm. Okay? Este bloco, como eu disse, é mais ou menos genérico, okay? Vai servir só para eu poder criar então as features que depois hei de querer guardar. Vou criar um sketch aqui na frente. Eu sei que vou querer fazer um revolve cut. Okay? Portanto, vou começar por criar aqui um eixo de revolução ao centro da minha geometria e agora vou usar a ferramenta de retângulo para desenhar, no fundo, as duas geometrias que eu depois vou querer fazer o revolve cut. Aqui em cima, isto não vai ser retangular, portanto eu agora vou apagar dali aquela relação de vertical para poder inclinar a minha linha. Okay? É uma boa estratégia aproveitar o desenho de retângulo em vez de ter que andar a desenhar linhas, depois podemos sempre apagar as relações. Eu vou dizer que estas duas linhas também vão ser iguais, portanto os diâmetros em baixo e em cima vão ser iguais. E agora vamos dimensionar a nossa geometria. Reparem que se dimensionarem para a linha de centro, ao passarem com o rato de um lado para o outro, podem dar a dimensão de diâmetro. Neste caso eu sei que quero um diâmetro de 4,5 e sei que esta linha aqui de cima vai ter uma inclinação de 1 grau. Okay? Portanto, tenho a minha geometria desenhada, posso arrumar aqui um bocadinho o meu sketch. E agora vamos fazer então o nosso revolve cut. Vou usar novamente a tecla S, é um atalho que eu gosto bastante para ir buscar os comandos que eu uso mais vezes. E então vou fazer um revolve cut, sendo que eu vou querer cortar, digamos que o perfil de baixo e o perfil de cima. Okay? Confirmar e tenho então
aqui temos o meu primeiro corte desenhado. Depois vamos ter um furo também perpendicular aqui à face da frente, portanto eu vou criar um novo sketch novamente na face de frente, vou desenhar um círculo ali na origem e vou dizer que o diâmetro deste círculo vai ser também os mesmos 4,5. Depois fazer um extrude cut, okay? Neste caso eu vou dar uma profundidade de 20 e no fundo deste meu furo eu quero criar ali o cone da broca e portanto neste caso eu vou usar uma estratégia que é possível de ser utilizada, eu vou criar ali um sketch, okay? Com a face selecionada vou converter as entidades e agora vou fazer um extrude cut, neste caso apenas de 5 mm e vou dar uma inclinação de parede de 30 graus para então criar o cone propriamente dito, ok? Ali na extremidade do meu furo. Portanto, já criei no fundo a minha peça de exemplo com as 3 features que eu vou querer guardar. Portanto, vai ser este Revolve Cut e os 2 Cut Extrudes. Agora como é que eu faço para guardar isto para depois poder reutilizar? Bem, do vosso lado direito, no Task Pane do SolidWorks, vocês têm um ícone que são, no fundo, o símbolo de manuais, que é a nossa Design Library. Ora, por defeito, o SolidWorks já traz aqui uma pasta que é a própria Design Library. Nós podemos sempre, no fundo, criar as nossas pastas de biblioteca e depois utilizar aqui o comando Add File Location para apontar para essas mesmas pastas, okay? Se não quisermos usar a Design Library Standard que vem com o SolidWorks. Ou então, se quisermos usar uma pasta que já aqui está, por exemplo, a própria pasta Design Library, isto é uma pasta que existe no nosso computador, nós podemos utilizar aqui o outro comando que tem o símbolo do mais, que é o Add to Library. Portanto, se eu fizer Add to Library, o SolidWorks vai me perguntar o que é que eu quero adicionar à biblioteca. Neste caso, eu vou aqui expandir a árvore da minha peça e vou selecionar as 3 features que eu quero guardar. Okay? Portanto, neste caso são estas 3, podia ser só uma, podiam ser mais, é como nós quisermos. Vou-lhe dar um nome, okay? Por exemplo, neste caso eu vou-lhe chamar furo águas, portanto, isto normalmente será para criar aqui alguma furação para águas de refrigeração, por exemplo. E depois vou dizer onde é que quero guardar. Lá está a tal questão, se vocês tiverem mais pastas adicionadas ali do vosso lado direito, aqui podem escolher onde é que querem guardar. Neste caso eu vou guardar diretamente na minha Design Library. Naturalmente que ela depois também pode ter subpastas, ok? Por exemplo, eu podia guardar aqui na subpasta das features, isso depois é um bocadinho a organização que cada pessoa quiser. Portanto, ao fazer OK, o que é que vai acontecer? Reparem que esta peça em específico passou a ter um símbolo diferente, é um símbolo de biblioteca no fundo, e as 3 features que eu guardei para a biblioteca têm também um ícone novo, que é o ícone de L, de Library, quer dizer que foram guardadas para a biblioteca. Se eu expandir a biblioteca aqui do lado direito, vamos ver que já cá tenho então o meu furo águas guardado. O que é que isto na prática quer dizer? Quer dizer que esta peça de exemplo, que é a minha parte 2, eu posso fechá-la sem guardar, que não faz mal porque eu não vou precisar dela, digamos que para mais nada, à partida. Então agora vamos testar, utilizar as nossas features. Portanto, eu vou criar uma peça nova, vou desenhar um outro bloco, okay? Aqui nem vou estar muito importado com as dimensões, imaginem que é um bloco genérico que a seguir nós vamos ter que criar. Vou-lhe dar uma altura diferente, por exemplo 86, okay? E agora quero aplicar então as minhas features que eu guardei para a biblioteca. Okay? É a coisa mais simples agora de fazer, basta expandir então a pasta onde as temos guardadas, neste caso a minha Design Library, e vou arrastar o furo águas para, no fundo, a face onde eu quero aplicar. Neste caso aqui a face da frente. E o que é que vai acontecer agora e que é o conceito principal desta coisa das features de biblioteca? Reparem que o SolidWorks vai me pedir algumas referências. Que referências são estas? Ora, à medida que eu fui criando as minhas features de biblioteca, eu tive que lhe dar algumas referências. Okay? Por exemplo, neste caso, reparem que quando eu desenhei o meu retângulo de cima, eu disse que um dos vértices do retângulo era coincidente com a aresta de cima do meu modelo. Então, quando eu agora quero reaproveitar as minhas features, o SolidWorks vai me perguntar, então, neste exemplo, onde é que está essa aresta? Okay? E eu vou dizer que neste caso a aresta de cima será a aresta de cima do nosso bloco. A seguir ele vai me perguntar outra aresta, que se nós repararmos aqui pelo preview, será então a aresta de baixo, eu vou-lhe dar a aresta de baixo. Depois ele vai me pedir um ponto, este ponto no fundo é o posicionamento central desta nossa geometria. Neste caso, como eu desenhei tudo em midplane, e por isso é que eu tive esse cuidado, eu posso vir aqui à árvore e posso selecionar a origem. Okay? Isto vai servir para posicionar o centro ali da nossa geometria. E neste caso,
ele vai-me pedir uma última referência, que é a face onde ele vai fazer aquele furo frontal, vamos dizer assim, e eu vou-lhe dar aqui a face da minha frente. Okay? E reparem que já tenho a minha geometria aqui a ser cortada nesta nossa nova peça. Agora vamos imaginar que eu, em vez de querer selecionar arestas, quero dar-lhe a face de cima e a face de baixo. E já agora quero ter outra possibilidade que eu não tinha, que é a possibilidade de alterar dimensões ao inserir as minhas features. Okay? Então eu vou apagar o meu furo de águas que está aqui aplicado e vou editar então aquilo que está guardado na biblioteca. Duplo clique, vou abrir aquele ficheiro. Isto na verdade é um ficheiro como se fosse um ficheiro de peça. E primeiro, como é que eu faço para que, em vez de ele me pedir arestas, ele me peça faces? Tem tudo a ver com a forma como o nosso sketch foi feito. Portanto, eu vou editar o sketch ali do Revolve Cut e vou apagar aquelas relações de coincidente. Portanto, eu não quero que seja coincidente ali em cima com a aresta, nem coincidente aqui em baixo. Okay? Já agora vou apagar também aquele coincidente que está ali também com a aresta. Então, o que é que eu vou fazer agora? Se aquele coincidente, em vez de ser feito com a aresta, for feito com a face, quando eu depois vou utilizar a minha feature, ele vai me pedir também uma face. Então eu vou rodar aqui um bocadinho a visualização, vou selecionar o ponto e a face de baixo e vou criar a minha relação de coincidente. Okay? E lá em cima a mesma coisa, vou selecionar o ponto e a face e vou criar o coincidente com a face em vez de ser com a aresta. Okay? Só isto. Agora saí do sketch. Se nós formos ver aqui a pasta do topo de referências, ele agora o que nos vai pedir já vão ser então duas faces em vez de duas arestas, como estava a pedir há pouco. Depois, temos a questão das dimensões. E nas dimensões nós temos dois tipos de dimensões. Internal Dimensions e Location Dimensions. Okay? Estas Locating Dimensions são aquelas que nós podemos editar ao inserir a feature. Aquelas que vêm dentro da pasta Internal Dimensions são aquelas que não aparecem visíveis para edição. Aquilo que muitas vezes acontece é que depois os nomes são um bocado genéricos. O SolidWorks dá sempre o nome D1, D2, D3 e por aí adiante. Arroba o nome do sketch ou o nome da feature. Então o que nós podemos fazer é dar nomes às nossas features. Okay? Por exemplo, se eu for aqui editar o sketch que nós fizemos originalmente, okay, posso vir a este diâmetro 4,5 e se eu fizer duplo clique na janela de edição do valor da dimensão, posso também alterar-lhe o nome. Aqui vou chamar, por exemplo, diâmetro furo. Okay? Pode ser uma dimensão que eu quero alterar. Posso também eventualmente querer alterar o ângulo ali de saída. Então vou alterar-lhe o nome e vou-lhe chamar ângulo saída. Okay? Portanto, os nomes são os nomes que nós quisermos, desde que depois sejam elucidativos. Outra coisa que eu posso querer alterar, por exemplo, é a profundidade do corte frontal. Então vou editar ali a dimensão e vou-lhe chamar profundidade corte. Ou profundidade furo, neste caso. Ok. Certo? Portanto, nós podemos aqui personalizar, no fundo, os nomes que nós quisermos. Ao personalizar os nomes, então eles agora vão aparecer do nosso lado esquerdo já com os novos nomes. E eu vou, neste caso, arrastar estas três dimensões para dentro da minha pasta de Locating Dimensions. Okay? A profundidade, o diâmetro do furo e o ângulo de saída. As outras dimensões, se de facto forem dimensões que eu não quero, no fundo, dar possibilidade de ser alteradas, eu posso arrastá-las para dentro do Internal Dimensions, daquela pasta, e desta forma elas deixam de, no fundo, de aparecer como editáveis ao inserir a feature, certo? Portanto, eu agora vou guardar este meu ficheiro de biblioteca, ok? E vamos testar novamente inseriu. Portanto, eu vou novamente arrastar ali do lado direito, para a face da frente. Primeira diferença então, reparem que ele agora está a pedir faces em vez de pedir estas. Primeiro a face de baixo, vou olhar a face de baixo. Depois a face de cima. Depois o ponto de inserção, aí nós não alteramos nada, portanto vai continuar a ser a origem. E a face para fazer o furo frontal. Outra diferença é que agora eu tenho aquelas três dimensões aqui disponíveis para serem alteradas. Por exemplo, vou alterar o ângulo em vez de ser 1 grau, vamos pôr, por exemplo, 5 graus. Vamos pôr o diâmetro do furo, em vez de ser 4,5, pode ser, por exemplo, 8. E a profundidade daquele furo frontal, vamos dizer que agora vão ser 40. Okay? Portanto, ao alterar estas dimensões aqui, reparem que o nosso preview está já a ser alterado. E, claro, quando eu fizer OK, vamos ter já a nossa geometria criada. Okay? Portanto, tudo o que sejam features que nós utilizemos de forma recorrente, nós temos que guardá-las para a biblioteca, já com estas opções todas pensadas, em termos de dimensões, de que referências é que ele depois nos vai pedir, para que depois, ao reutilizar, seja simples de o fazer. Agora vou-vos mostrar o exemplo
é um bocadinho diferente, mas que é o exemplo de uma armadura plana para ser inserida dentro de um componente de betão. Okay? Portanto, esta já está criada, eu não vou criar do zero. Reparem que em termos de referências, o que ele nos vai pedir são planos que vão, no fundo, limitar a zona onde nós vamos querer colocar a nossa armadura. Então, neste caso, eu já tenho pré-criado um bloco de betão, vou abri-lo. Reparem que neste caso, eu já tenho aqui um plano, que é que no fundo vai definir a zona onde eu vou querer aplicar a minha armadura. E agora o procedimento é o mesmo. Okay? Eu vou pegar na armadura e vou arrastá-la para o plano onde quero inserir. Neste caso não é para uma face, é para um plano, mas a ideia é a mesma. E agora ele vai-nos pedir planos para então, limitar a zona onde vai aplicar a armadura. Okay? Portanto, neste caso o plano da esquerda, o plano de frente, reparem que ele vai passando, okay? O plano da direita, o plano traseiro. Okay? E agora ele já está a criar a nova, digamos, a nova geometria. Nós temos sempre aqui algumas, neste caso, temos algumas folgas que nos permitem personalizar as distâncias que ficam entre a armadura e as extremidades. Eu vou fazer OK, vou colocar aqui esta feature como transparente, para nós podermos ver o interior. Okay? E já temos a nossa armadura a adequar-se à geometria à qual nós já colocamos. Okay? Portanto, se eu editar aqui a feature, assim vai ser mais fácil ver. Portanto, se eu alterar aqui as folgas, por exemplo, vamos aqui expandir um bocadinho o nosso menu para vermos melhor os textos. Se eu alterar aqui, por exemplo, a folga do lado esquerdo e colocar, sei lá, aquilo está em 200, vamos pôr 150. Okay? Reparem que isto atualiza os meus varões para, neste caso, para se aproximarem mais do lado esquerdo. E neste caso também posso depois alterar, digamos, todos os outros parâmetros, por exemplo, a distância entre os vários arames, ok? Por exemplo, aqui 80, certo? E fica aqui com mais espaço. Portanto, tudo isto pode ser, digamos, pré-pensado quando nós criamos a nossa feature de biblioteca, para que depois, quando formos utilizar, no fundo, tenhamos todas as opções disponíveis que eventualmente nos façam sentido. Ok, então, próximo passo. Nós já vimos como criar features para a biblioteca, agora vamos perceber como é que podemos fazer a mesma coisa, mas para peças. No fundo, criar peças inteligentes. E como eu estava a dizer há pouco, vou usar o exemplo de um parafuso. Em determinadas situações pode dar jeito eu primeiro colocar parafusos no sítio certo e depois fazer o furo para os colocar. Ora, isso levanta logo à partida um problema, que é, ora, se eu não tenho um furo onde colocar o parafuso, como é que eu coloco o parafuso no sítio? Para isso, nós podemos usar uma estratégia, que no fundo é a estratégia de usar pontos ou sistemas de coordenadas para posicionar os vários parafusos. Okay? Então, primeira coisa, para eu poder depois posicionar este parafuso sem ter nenhum furo feito, eu vou começar por lhe criar um sistema de coordenadas, okay, aqui no topo do parafuso. Reparem que no fundo é aquele ponto que eu depois vou posicionar na face de topo, onde o parafuso depois vai assentar. Portanto, vou criar aqui um sistema de coordenadas, ok? E como eu depois quero que esse sistema de coordenadas seja sempre utilizado para fazer o mate, para colocar o meu parafuso, a seguir eu posso lhe dar alguma inteligência que, no fundo, é a inteligência do mate reference. Já vamos ver como é que isto depois funciona na prática. Ok, vou aqui ao reference geometry novamente e vou criar um mate reference, então com o nosso sistema de coordenadas que acabámos de criar. E vou dizer que quando o mate for criado, eu quero alinhar os eixos. Portanto, a vantagem de criar um sistema de coordenadas e não um ponto é que nós depois podemos orientar os eixos coordenadas para baterem certo com o eixo das peças onde estamos a inserir. Okay? E para já vou só fazer isto. Agora vamos testar, utilizá-lo. Okay? Eu tenho aqui já uma montagem pré-criada com dois blocos que eu vou querer parafusar um ao outro. E como eu já tenho aquele sistema de coordenadas criado, eu aqui, na minha montagem, vou só ter que criar um sketch e vou criar pontos onde depois vou querer ter o parafuso colocado. Vou criar aqui um ponto mais ou menos ao calhas. E reparem que agora, se eu fizer Insert Component e for buscar o meu parafuso, como ele tem aquela inteligência do Mate Reference, quando eu passar com o meu rato ali por cima do ponto, okay, ele vai logo colocar o parafuso naquele ponto. E depois eu tenho a opção de ligar o Align Axis. O que é que neste caso vai acontecer? Vou fazer OK. Ora, se vocês reparem nos eixos da minha montagem, o eixo Y é o eixo vertical, o eixo X será o eixo ao longo aqui do comprimento dos meus blocos. Ora, quando eu criei o meu sistema de coordenadas no parafuso, eu não estive preocupado com a orientação dos eixos.
o que na verdade foi um erro, okay? Porque agora quando eu fui inserir, eu reparo que os eixos estão orientados no fundo de forma errada. Então eu vou pegar o meu parafuso e vou corrigir isso, certo? Vou voltar aqui ao parafuso, vou editar o meu sistema de coordenadas e neste caso, lembrem-se, o que eu quero é que o meu eixo do gypsum seja vertical. Então eu vou selecionar aqui, no fundo, a caixa de seleção para o eixo do gypsum, vou dar aqui a face horizontal e o eixo Y, que será o verde, fica então perpendicular à face. Portanto, isto aqui é uma questão importante, eu fiz de propósito para a coisa dar erro, para poder falar sobre isso. Agora, se voltar à montagem e fizer exatamente a mesma coisa, portanto, vou selecionar o parafuso, clicar no ponto, vou querer alinhar os eixos, reparem que automaticamente agora sim, ele já ficou com a orientação correta. Portanto, primeiro ponto de preparação do nosso componente inteligente foi criar-lhe um mate reference, para que depois, quando eu for utilizar, no fundo, automaticamente ele já fica com o mate correto criado. Agora, eu quero que, no fundo, quero que ao inserir o parafuso, ele depois possa fazer o furo, portanto, o alojamento para o próprio parafuso. Então, vou começar por esconder aqui este sketch. Vou esconder também a peça de baixo e vamos nos focar primeiro na peça de cima. O procedimento agora é sempre o mesmo. Okay? Nós vamos ter uma montagem de exemplo, que no fundo será esta, e vamos criar as features que nós depois queremos que vão junto com o componente inteligente. Como é que nós criamos essas features? Vamos ter que as criar em montagem. Ou seja, eu vou começar por editar em contexto de montagem a minha peça de cima. Okay? E vou criar um sketch para fazer aqui o corte em revolução. Certo? Portanto, vou fazer um sketch, neste caso aqui no plano que passa ao centro do parafuso. Lembrem-se, nós estamos a editar a peça, onde eu estou a trabalhar diretamente dentro desta peça. E vamos então criar a nossa geometria. Portanto, eu vou usar aqui primeiro uma linha, um eixo de centro, se quiserem. Okay? E depois vou desenhar algumas linhas para posicionar, para criar a geometria de corte que eu quero utilizar. Okay? Primeiro aqui de uma forma um bocadinho genérica e agora vamos dar dimensões. Ok, aqui então para a cabeça eu vou querer um diâmetro de 50, por exemplo. Aqui para o furo passante eu vou dar um diâmetro de 18. E agora vou posicionar as minhas linhas. Portanto, esta vai ser colinear ali com, no fundo, com a face do parafuso. E aqui esta última vai ser colinear com a aresta de baixo do nosso bloco. Okay? Portanto, tendo o sketch criado, vamos fazer o mesmo que fizemos já há pouco, na verdade. Vamos fazer um revolve cut. Okay? Portanto, vamos cortar a nossa peça superior. Okay? Se eu sair aqui da edição de peça, vamos ver que já temos feito o alojamento para a parte superior do nosso parafuso. Agora vamos inverter a coisa. Portanto, eu agora vou esconder a peça de topo. Okay? O Tab, já agora a tecla Tab serve para esconder e o Shift Tab para mostrar. Okay? E vamos repetir o procedimento. Agora eu vou editar a peça de baixo. Vou criar um sketch novamente no plano que passa ao centro do parafuso. Okay? Vou desenhar o meu eixo. Lembrem-se que eu estou a editar a peça em concreto aqui de baixo. E vamos fazer a mesma coisa. Portanto, vou desenhar aqui a minha geometria de corte. Okay? Vamos dar aqui dimensões à nossa geometria. Aqui vamos pôr, por exemplo, um diâmetro 16. O parafuso é um M16 também. E vou posicionar aqui, portanto, esta aresta, colinear ali com a linha do meu sketch. Novamente, Revolve Cut. O que é que eu estou a fazer na verdade? Eu estou a fazer features nas peças que depois vão depender da geometria de uma peça terceira, neste caso a geometria do parafuso. Okay? Isto na verdade chamam-se referências externas, é por isso que os nomes dos meus componentes aqui na árvore agora têm aquela setinha. Portanto, a geometria daquela peça depende da geometria de outra. E, portanto, nós já fizemos dois passos. Já criámos o mate reference para, no fundo, dar a inteligência como é que o parafuso se vai posicionar. Já criámos as features na montagem que queremos que depois sejam criadas pelo parafuso. Agora falta o terceiro passo, que é o mais fácil, que é então dizer ao SolidWorks que aquele parafuso vai ser um componente inteligente. E para isso eu vou usar aqui a pesquisa de comandos e vou procurar um comando que se chama Make Smart Component. Okay? Eu gosto bastante de usar ali a pesquisa de comandos. E agora nós temos três campos principais no Make Smart Component. Qual é que é o componente que de facto vai ser inteligente, neste caso vai ser o parafuso. E eventualmente que componentes é que vem atrás dele quando ele vai ser inserido. Já vamos ver um exemplo em que vamos usar isso, neste caso não é preciso. E depois que features é que eu quero levar atrás. E neste caso eu quero levar o Revolve Cut da peça de cima e o Revolve Cut da peça de baixo. Ok? Confirmar a criação do nosso Smart Component. Se eu agora voltar ao meu parafuso, como ele é um componente inteligente, vamos ver que agora tem aqui uma pasta nova que é esta Smart Feature, que me diz que features é que ele vai levar atrás.
ok? E que referências é que ele nos vai pedir. Neste caso são os dois componentes que vão ser cortados. E tem também o próprio símbolo de peça do parafuso, tem este ícone de relâmpago, no fundo, de raio, que indica que ele é um componente inteligente. Okay? Eu vou guardá-lo, vou fechar ali a peça. Agora, para poder reaproveitar esta montagem, eu vou apagar o parafuso e vou apagar aquelas features que foram criadas nos dois blocos, okay? Para poder depois reutilizar esta montagem. Vou guardá-la. Eu até vou fechar mesmo e voltar a abrir para garantir que eu limpei toda a informação. E agora vamos reutilizar. Okay? Portanto, reparem, eu já tenho aqui o meu sketch feito, neste caso. Podia criar um sketch novo com novos pontos, mas vai dar ao mesmo. Vou fazer Insert Components. Vou buscar então o meu parafuso. Vou clicar ali no ponto onde eu quero colocar. Okay? Align Axis. Isto aqui nós já tínhamos visto. E agora reparem, como ele é um componente inteligente, vamos ter aqui este ícone. Okay, que vai inserir as Smart Features. Se não virem o ícone ou se ele entretanto desaparecer, podem sempre fazer botão direito na peça e fazer Insert Smart Features. Vai dar ao mesmo, no fundo. Portanto, posso fazer Insert Smart Features. Ele vai-me pedir então os dois componentes. Primeiro o componente de baixo será este e depois o componente de cima, que será aquele. Depois só temos que confirmar, okay, e já temos o nosso alojamento criado. Okay? Eu agora posso fazer aqui, só para a gente ver, por exemplo, uma vista de secção. Ok? E vamos ver então que as duas peças já têm o furo criado para o nosso parafuso. É claro que, eventualmente, se nós depois tivermos mais parafusos a colocar, se eu editar aqui o meu sketch e, por exemplo, criar aqui mais um ponto sempre aqui deste lado, eu não estou a dar dimensões para pôr os pontos, mas também não é grave. Portanto, se eu tiver mais pontos e voltar a fazer Insert Component e inserir mais parafusos, ok? Tenho a tal questão, já tenho um mate reference, portanto é rápido colocar o parafuso no sítio. Depois é só fazer Insert Smart Features, dar-lhe, neste caso, as duas referências, confirmar e tenho a furação feita para os outros parafusos. Portanto, reparem, podiam pôr, no fundo, quantos parafusos quisessem e depois era só fazer o Insert Smart Features para inserir esta inteligência que vem atrás desse componente. Vamos ver um outro exemplo. Neste caso, eu só levei Features atrás, mas nós podemos querer levar mais do que só Features. E para isso vamos usar aqui o exemplo desta caixa de madeira e vamos levar esta fechadura. Ora, primeira coisa, esta fechadura leva dois parafusos, os parafusos para já ainda estão em falta, e eu aproveitei este exemplo para também falar de uma outra ferramenta que permite-nos automatizar a colocação de componentes do toolbox, nomeadamente parafusos, mas não só parafusos. Essa ferramenta é aqui o Smart Fasteners. Ora, quando eu clico em Smart Fasteners, ele vai-me dizer que o cálculo pode eventualmente demorar um bocadinho, ok, não te preocupes com isso. Ora, primeira coisa, eu vou selecionar, no fundo, onde é que eu quero colocar parafusos. Se eu selecionar uma face que tenha furos é o suficiente, okay? Posso selecionar esta face, fazer Add, e o que é que vai acontecer? O SolidWorks vai identificar aqueles dois furos. Como os dois furos foram feitos com a feature do All Wizard, ele sabe que parafuso é que lá tem que colocar e já está tudo criado. Portanto, ele já sabe que parafuso é que é, já sabe o tamanho do parafuso, a profundidade também depende do furo, portanto isso também já está definido. É claro que nós podemos sempre fazer aqui o botão direito, Change Fastener Type, e alterar o parafuso que queremos colocar. Okay? Mas à partida ele identifica bem, portanto não é preciso alterar nada. Se quisermos também, podemos adicionar, por exemplo, anilhas ou porcas. Neste caso não faz muito sentido, pelo tipo de parafuso e pelo tipo de furo. Mas nós podemos sempre adicionar tanto ao bottom stack, portanto à parte de baixo do parafuso, como à parte de cima, junto à cabeça. Lá está, anilhas, porcas, o que nós quisermos, dependendo do caso e dependendo do que faça sentido. Okay? Temos sempre essa possibilidade. Portanto, é uma forma interessante de automatizar a inserção de, neste caso, de componentes toolbox em geral. Reparem que basta fazer OK e já tenho os dois parafusos inseridos. Não preciso vir aqui ao lado direito à toolbox e ir procurar a norma certa, o parafuso certo, arrastar e tal. Aqui com a ferramenta do Smart Fasteners é bastante mais eficiente. Agora, eu quero tornar este componente inteligente. Portanto, mais uma vez, eu vou usar aquele comando do Make Smart Component. Okay? Portanto, esta peça será a peça que vai ser inteligente. Agora, quando eu a insiro numa montagem, que componentes é que eu quero que venham atrás? Ora, eu quero que venham os dois parafusos para fixar, quero que venha aqui o espelho e a própria chave. Portanto, isto vão ser componentes que vão, a gente já vai ver, mas que vão aparecer na montagem de forma automática também. E depois que features? Okay, para neste caso, estas features foram criadas da mesma forma que aqueles dois revolve cuts que nós criámos há pouco para o parafuso, portanto com referências externas. Eu vou selecionar as três,
vou fazer OK. Portanto, a nossa peça lock já vai ter aquela questão de ser um Smart Component, ou seja, já tem ali o raio e tudo mais. Para me ajudar depois na inserção desta peça, falta-nos criar aquela questão do Mate Reference, que é para ser fácil criar o Mate. Okay? Recordar Reference Geometry, Mate Reference. Neste caso eu vou-lhe dar esta face de cima e essa face vai ser depois coincidente com a geometria onde eu inserir esta peça. Portanto, vou confirmar, vou guardar a peça e agora vamos testá-la. Okay? Portanto, eu vou abrir aqui uma montagem de teste e vamos inserir aqui a nossa peça lock. Portanto, insert component, vou buscar aqui a peça lock. Reparem que ao passar por cima de qualquer face, automaticamente o SolidWorks vai fazer aquela questão do coincidente. Nós podemos usar o tab para inverter a direção do coincidente, okay? No fundo para ficar para o lado de dentro ou para o lado de fora. Eu quero que fique para o lado de dentro. Okay? Vou posicioná-la aqui no sítio onde eu quero que ela fique. Ok? O que é que agora vai acontecer? Ela já está posicionada ali coincidente, eu agora tenho que a centrar na espessura do painel. Para isso, eu posso selecionar logo com o Ctrl as faces que vão ser utilizadas. Reparem que eu vou selecionar as duas faces da lock e as duas faces do painel lateral e posso logo rapidamente usar o Mate Width para centrar duas faces entre as outras duas. Okay? E agora, então, vou fazer o Insert Smart Features. Então, ele vai-me, como sempre, pedir algumas referências. A primeira será a face da frente, portanto, esta será a face da frente do meu painel. A face lateral, que será esta. Okay? E reparem que automaticamente ele vai trazer aqueles componentes atrás, o parafuso, o espelho, a chave, e vai fazer os 3 cortes. Portanto, basta-me confirmar. Okay? E já tenho tudo inserido. Se eu esconder aqui os meus componentes, podemos ver que já cá estão as caixas criadas. Ele já trouxe os componentes atrás associados à minha peça chamada lock. E, portanto, mais uma vez, ao tornar um componente inteligente, nós depois podemos automatizar bastante a inserção desse mesmo componente na nossa montagem, trazendo atrás de si mais componentes e eventualmente algumas features que nós queremos que venham sempre agarradas a ele. Ok, então, último ponto agora do nosso webinar, vamos falar sobre Magnetic Mates. Portanto, mates que nos permitem automatizar o posicionamento de componentes, normalmente quando eles ficam encostados uns aos outros. Portanto, neste caso, nós vamos desenhar, digamos que um escritório, ou pelo menos aqui a organização de mobiliário no escritório, e para isso nós vamos utilizar aqui uma ferramenta em Tools que se chama Asset Publisher. Mais uma vez podem usar a pesquisa de comandos para procurar o comando, mas é aqui que ele está. Ora, e no Asset Publisher a primeira coisa que nós vamos definir é o Ground Plane. Portanto, qual é que vai ser o plano que vai servir de chão? Quando eu inserir esta submontagem dentro de outra montagem, o que é que vai ficar assente no chão? Neste caso é mais ou menos fácil de perceber, portanto o que vai assentar no chão será aqui uma das faces de baixo de um dos painéis. E depois vamos definir conectores, ou seja, quando eu inserir isto na minha montagem, tiver outras montagens aqui à volta, que ponto de conexão é que vai ser usado para ligar, neste caso para criar mates, mas para ligar às outras montagens. Ora, neste caso eu vou criar um conector aqui ao centro desta aresta. Se eu selecionar a aresta, o SolidWorks vai buscar o ponto central e depois tenho que definir uma direção. Esta direção pode ser definida através de uma aresta, de uma linha, ou então de uma face, sendo que se eu lhe der uma face, essa direção fica perpendicular. Uma coisa que convém não esquecer quando se está aqui a definir esta coisa do Asset Publisher é de fazer Add Connector, porque se fizerem só OK, ele não cria o conector. Okay? Portanto, Add Connector para ele aparecer aqui na lista. Vou fazer a mesma coisa deste lado, portanto vou selecionar a aresta, selecionar a face e Add Connector, e agora sim posso fazer OK para confirmar a criação dos nossos pontos de conexão. Depois aparece aqui no Published Reference, okay? Os dois connectors e o nosso ground plane. Portanto, eu vou guardar aqui a nossa secretária de canto. Vou fazer a mesma coisa para aqui a secretária retangular. Portanto, Tools, Asset Publisher. Aquilo que vai assentar no chão será então a face de baixo. E vamos criar também 2 conectores. Okay? Aresta, face. Reparem que agora podem logo carregar no botão direito do rato. Okay? Ele vai fazer Add Connector. Okay? E passar ao seguinte. Portanto, selecionar a aresta, selecionar a face. Botão direito para confirmar a criação do conector. E depois posso fazer OK ali no meu Asset Publisher. Fazer Save. Vamos passar agora ao exemplo seguinte, que será aqui o nosso, no fundo é um bloco de gavetas. Okay? Podemos fazer a mesma coisa, portanto, aqui apesar de ser uma peça, funciona exatamente da mesma forma. Okay? O nosso chão, no fundo. E depois
os pontos de conexão. Já agora eu estou a fazer com arestas, mas claro que eu podia fazer com vértices, ok? Eu é que estou a querer buscar ali o ponto médio e portanto estou a clicar na aresta, mas podia perfeitamente usar também um vértice. Okay? Criar aqui os dois pontos de conexão, confirmar, fazer save e por último vamos fazer a mesma coisa para a nossa cadeira. Vamos começar por criar um plano que vai definir aqui o chão, portanto será um plano paralelo ao plano de topo, okay? Vou criar um plano novo e vou-lhe dar, por exemplo, aqui vou-lhe selecionar uma destas faces para que ele seja tangente e paralelo ao plano de topo. Okay? Portanto, aquele plano para já está ali pequenino, mas para o que nós queremos serve. Portanto, este plano será o nosso ground plane aqui no Asset Publisher. Vamos só inverter a direção, para a seta ficar a apontar para cima, okay? Aquela seta azul. Confirmar e vamos guardar. Okay? E agora vamos usar isto tudo numa montagem. Então, vou criar uma montagem nova. O que é que nós temos que fazer nesta montagem nova? Temos que começar por definir, no fundo, que plano desta montagem é que vai representar o ground plane onde aquelas submontagens e peças todas vão assentar. Ora, para isso, nós vamos criar essa informação e vamos criá-la utilizando um comando que neste caso será o ground plane. Okay? Portanto, nós usamos o Asset Publisher para criar os pontos de conexão e tudo mais nas várias peças e submontagens na montagem principal. Vamos criar um ground plane. Okay? E neste caso eu vou dizer que o meu ground plane será o plano de topo. Okay? Portanto, este ground plane, como eu estava a dizer, vai ser aquele onde vão assentar todas as nossas submontagens ou peças que a gente insira. Agora, se eu fizer Insert Components e selecionar, por exemplo, aqui a nossa Corner Desk, portanto, a nossa mesa de canto, se eu fizer OK, sem ter que estar preocupado com mais nada, ela fica logo com o seu plano de topo, neste caso não é o plano de topo, que será aqui a face de baixo, né? Com a face de baixo assente no plano de topo da nossa montagem. Reparem que eu não fiz nada para isso acontecer, só fiz OK e ela fica logo ali assente. Eu agora posso, para no fundo fixar a nossa montagem, vou dizer que o plano lateral direito fica ali no plano direito e que aqui o plano de frente fica no plano de frente da montagem. Okay? Isto para quê? Para garantir que esta submontagem depois não se mexe aqui no conjunto geral. O que agora nós vamos fazer? Bem, eu vou fazer Insert Component e vou selecionar uma daquelas secretárias retangulares. E reparem que ele agora vai nos mostrar estas esferas cor-de-rosa, que vão ser os pontos de conexão. E se passar com um ponto próximo ali do outro, reparem que automaticamente ele faz aquela linha cor-de-rosa, quer dizer que ele está a identificar aquela união. Basta-me clicar, okay? Ele vai uni-los. E depois existe este botãozinho aqui que permite bloquear o mate. Okay? Se eu não bloquear o mate, a seguir eu posso puxar aquela secretária e ela vai sair do sítio. Se eu bloquear o mate, ela não sai. Eu, neste caso, não vou bloquear, só para a gente ver. Mas se eu não bloquear e a seguir puxar esta secretária para o lado, ela vai se desligar. Por outro lado, se eu criar o link, por exemplo aqui deste lado, se eu criar o link e bloquear, okay? Agora se eu puxar ela já não vai sair do sítio. O que acontece em termos de mates? Se nós formos à nossa pasta de mates, vamos ver então aqui o Magnetic Mate. Okay? A qualquer altura eu posso fazer aqui botão direito e fazer o Unlock, se quiser poder mexer, ou então se não tivesse feito o Lock, apareceria aqui a opção para fazer o Lock. Ora, agora eu vou querer mais uma secretária de canto. Reparem que eu posso usar a estratégia do Ctrl arrastar para criar uma cópia. Não tenho que necessariamente fazer o Insert Component para ir buscar uma nova. Okay? Ele vai identificar a união, eu largo, faço o Lock e ela não sai do sítio. Agora vou criar mais duas Rectangular Desks. Eu não tenho que estar preocupado com a orientação, okay? Porque quando eu identificar a união, como nós definimos aquela direção perpendicular, ele depois orienta de forma correta. Portanto, eu não tenho que estar preocupado com isso. Okay? Mesma coisa aqui deste lado. Se eu quiser depois colocar também, por exemplo, um módulo dos outros, também posso fazer. Okay? Reparem que eu coloco e ele fica logo unido também. A cadeira não tem nenhum ponto de conexão, mas ao inseri-la na montagem, se calhar que eu criei com a direção errada, mas ao inserir na montagem, ela fica logo também com o plano no fundo assente no plano do chão da nossa montagem. Neste caso correu mal, que eu devo me ter enganado na orientação, mas ela fica logo então ali coincidente e no sítio certo. Deixa-me só aqui inverter a direção disto para ficar virada para cima. Okay? É claro que depois do meio está feito, ela está coincidente, portanto depois pode mexer-se à vontade, posso também rodá-la com o botão direito
será o funcionamento normal de uma peça ou de uma submontagem na nossa montagem principal. Agora, vamos voltar ao PowerPoint só para resumir aquilo que nós fomos vendo durante o webinar. Começando pelas features que nós usamos mais vezes, o procedimento é sempre o mesmo. Nós criamos uma peça de exemplo, nela aplicamos as features que vamos querer guardar, muita atenção às referências que criamos, okay? Porque no fundo são essas referências que depois vão ser pedidas, e também ter atenção àquelas dimensões que nós queremos que depois sejam editáveis. Boa prática, dar-lhe um nome elucidativo, para a gente saber depois o que é que estamos a editar. E depois é uma questão de as colocar dentro daquela pasta do Locating Dimensions. Depois é só fazer o Add to Library e depois é reutilizar nas várias peças que sejam precisas, sendo que ele vai pedir as referências, para a gente dar-lhe as referências equivalentes na nova peça e ele ajusta-se à geometria dessa nova peça. Depois, em termos dos componentes inteligentes, nós vimos já algumas inteligências que lhe podemos dar. Uma delas é a criação dos mate references, portanto, sempre que aquela peça for inserida, ela vai criar aqueles mates que estão pré-gravados. Nós vimos dois exemplos em que só criávamos um mate reference, ou pelo menos criávamos só um mate dentro de cada mate reference, mas ele pode ter vários mates até, na verdade. A outra inteligência que depois vimos foi, ao inserir numa montagem também de teste, nós podemos editar as peças em contexto de montagem para criar as features que queremos que depois vão atrás do nosso componente inteligente. E depois é só fazer aquela coisa do Make Smart Component, é a coisa mais fácil, dizer qual é que vai ser o componente inteligente, que peças é que vão atrás dele eventualmente, que features é que vão atrás dele. E depois é uma questão de utilizar. Portanto, o Mate Reference, quando eu insiro a minha peça ou a minha submontagem, o Mate é logo criado automaticamente. E depois temos o botãozinho, ou então o botão direito do rato, e fazer o Insert Smart Features, e portanto vamos ter logo as nossas features a serem aplicadas à montagem agora, onde de facto vamos utilizar aquele componente inteligente. Sobre aquela questão da colocação, eu que chamo otimizada dos componentes, utilizando então os nossos Magnetic Mates. Primeira ideia, nas várias peças e ou submontagens, nós criamos os Asset Publishers, em que definimos qual é que vai ser o plano do chão e quais é que vão ser os pontos de conexão. Na montagem, onde depois vamos querer utilizar essas peças ou submontagens, criamos um Ground Plane. Pode haver vários ground planes, já agora podemos ativar ou desativar cada um deles a cada altura, mas criamos os nossos ground planes e a partir daí todas as peças de submontagens que a gente inserir ficam assentes nesse plano. Claro, desde que tenham um asset publisher criado e um plano definido também como chão nessas peças ou submontagens. Okay? Ao inserir depois isso numa montagem principal, vão desaparecer os pontos cor-de-rosa, portanto os pontos que estão mais próximos ele vai ligá-los. Temos sempre a opção ou não de fazer o lock. Se fizermos o lock, depois não os conseguimos desligar. Se não fizermos o lock, eu puxo e eles afastam-se um do outro. Depois podemos criar mates novos, como quisermos. Obrigado pela vossa participação. Espero que tenham gostado e achado interessante toda esta temática à volta da criação de biblioteca e espero ver-vos num próximo webinar Cadnia, quer comigo, quer com algum colega. Boa continuação. Não sei quanto tempo é que isto demorou.